da plenitude de uma aliança fiel à vergonha da infidelidade à aliança. Imagina um casal vivendo bem, tendo toda a plenitude das bênçãos de Deus, da aliança que recebeu. O Senhor disse: deixará o homem pai e mãe, unir-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Jogaram tudo fora, quebraram a aliança. Que ensino Deus tem para nós nesse texto? Vamos então ler Gênesis 3, 24 e 25. Eu vou ler, você me acompanha. Por esta razão, o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Todos juntos, o verso 25, todos juntos. O homem e sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Vamos orar. Senhor, nós oramos neste momento para que a Tua palavra seja compreendida pela igreja que está no templo e em casa. E que essa palavra seja para a bênção da igreja do Senhor. Eu creio que como vive e eficaz é a Tua palavra, nenhum de nós sairá daqui sem compreendê-la e nem tampouco sem aplicá-la ao seu coração. É a minha humilde oração e eu faço em nome de Jesus. Amém. Podem sentar-se. Da plenitude de uma aliança fiel, a vergonha da infidelidade à aliança. Quando vejo um texto como esse, me lembro que o ponto culminante da criação é a união íntima do homem e da mulher. O ponto maior da criação, irmãos, é a criação do homem. Pode perceber que quando Deus criou tudo no mundo, primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia, Ele disse esse que era bom. Mas quando Deus criou o homem, criou a mulher e colocou a mulher diante do homem, Ele disse esse que era muito bom. A sentença dupla mostra claramente que o objetivo de Deus sempre foi ali colocar o homem como mordomo de tudo aquilo que Ele criou. Ele colocou o homem para ser o mordomo de tudo e disse ao homem tudo o que ele deveria fazer. Colocou princípios, estabeleceu leis, colocou todo o regulamento espiritual para aquele lugar funcionar espiritualmente em todo equilíbrio com a soberania dele. Deus, na verdade, fez uma aliança com o homem e disse: eu te dou domínio, eu te dou poder sobre tudo, você vai dar nome a todos os animais, você vai governar e prestar contas de tudo. Mas tem um detalhe: aquela árvore está vedada a você. Vocês não devem e não podem comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. Aí a verdade do pacto que ele fez. Porque é verdade, ele falou: no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Dada a sentença, o homem está vivendo, está existindo. Mas o que aconteceu? O texto bíblico diz que o homem comeu do fruto proibido junto com sua mulher, não é? Acreditando na serpente que lhe disse: não é assim, vocês não vão morrer. Ao acreditar nessa situação, o que aconteceu? Versículo 25. Os homens, no primeiro momento da sentença do casamento, eles estão vivendo em harmonia, está no versículo 24. Por esta razão o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher e eles se tornarão uma só carne. Quando leio esse versículo 24, eu vou ao primeiro ponto dessa mensagem, quando tudo no casamento ia bem. Alguns acham que o casamento não tem tempo de bonança. Tem gente que não se casa porque acha que o casamento é uma coisa muito ruim. Eu gosto de olhar para o casamento da criação de Deus, para o primeiro casamento, porque eu vejo que o ponto de louvor do casamento, e quando ele vai bem, veja que temos virtudes muito grandes. O texto diz assim: o homem deixa seu pai, sua mãe, se unirá à sua mulher, eles se tornarão uma só carne. Veja a consequência de uma aliança fiel. Eles se unem como homem e mulher e se tornam uma só carne. Uma aliança fiel, um propósito fiel. Agora o texto diz: homem e mulher viviam nus e não sentiam vergonha. A primeira sentença é muito positiva, porque na verdade nos mostra que eles conseguem viver sem ter vergonha de nada e de ninguém. Eles não têm um motivo para violar ou tornar, eu diria, de forma vergonhosa a sua relação. Eu imagino que naquele momento eles não tivessem vizinhos, não tivessem pessoas para eles apontar o dedo, mas eles tinham um acusador. O acusador já estava no jardim, a serpente estava lá. Ela não podia dizer nada contra eles. O texto diz: eles não tinham do que se envergonhar. A grande pergunta que vou fazer aos irmãos nessa noite, e a mensagem que quero pregar à igreja, é na verdade tentar responder a esta pergunta. Eu coloquei nos slides da mensagem dessa noite, não é? Qual é a grande questão e a grande pergunta de um versículo que fala de homens nus e que não tinham do que se envergonhar da sua nudez? Como eu posso, como pastor, aplicar um versículo desse? Mandar você para a praia de nudismo e dizer que você então, na praia de nudismo, está cumprindo a mais perfeita obra da criação? Será que eu poderia ensinar esse tipo de projeto de vida para você? Será que seria o meu discurso pastoral, né, conduzir você a qualquer aspecto dentro da sociologia desse mundo, do naturalismo, e você então dizer que é ali no naturalismo que eu vou encontrar sentido para a minha vida, para o meu casamento?
De maneira nenhuma. Eu queria olhar com você a primeira questão que eu quero trabalhar sobre esses homens estarem nus e não terem vergonha. Primeira questão, a primeira razão, muitos afirmam, é que ambos tinham corpos perfeitos. Eu já vi muita gente defender essa tese de que eles não têm vergonha no momento em que estão ali com a aliança fiel e debaixo do pacto e ainda não tomaram do fruto proibido. Por quê? Porque o corpo deles é perfeito. Eu vou dizer para os irmãos, há algo errado dessa interpretação? Não. Há algo de equivocado em crer nisso? Veja o que eu estou dizendo. Não. Irmãos, que o corpo deles era perfeito, eu não tenho dúvida. O irmão imagina o próprio Deus descendo aqui para esculpir alguém. Eu não estou falando de Michelangelo, não estou falando de um grande escultor ou de um grande desenhista ou projetista que você conhece. Eu estou falando do Criador do Universo montando e esculpindo um homem e uma mulher. Irmãos, esses homens, esse casal era absolutamente perfeito. Né? Eu não sei como é que vocês iam nominar, não é? Olha o tanquinho, olha o bíceps, né? Olha o tríceps, eu não sei o que vocês iam ver não, mas eu posso afirmar para vocês que tudo que vocês acham que seria a ideia de um ser perfeito, estava naquele casal. Eles nasceram oriundos da perfeição e da santidade do próprio Deus. Eles são, na verdade, o sonho de Deus e a sentença de um Deus santo, justo, perfeito, puro e bom. Para aquele casal olhou Deus para o homem e disse, eis que era muito bom. Então eu não tenho dúvida. Eu não vou querer dizer para os irmãos que eles não tinham corpos perfeitos. Mas a pergunta eles não têm vergonha da sua nudez, porque então é a sua perfeição que assegura que eles não devem ter vergonha? Essa certamente é uma observação verdadeira, mas não é, na verdade, o motivo pelo qual o texto foi escrito. Eu vou duvidar dessa ideia de corpos perfeitos como sendo a base de não ter vergonha por duas razões. Vamos colocar duas razões, porque eu não acredito que esta segurança e essa não vergonha que eles não têm, não é? Eles não se sentem envergonhados, não está na beleza dos corpos. Por quê? Duas razões. Primeiro, não importa quão belo ou gracioso seja o seu cônjuge. Se você for mal-humorado, egoísta, indelicado, você pode fazer o quê? Comentários de um jeito a envergonhar a outra pessoa. Você pode fazer com que o outro sinta vergonha do relacionamento. Na verdade, irmãos, a beleza de um casamento vai para muito além da beleza física ou de um físico perfeito. Quem estiver olhando para você deve ser o quê? Moralmente íntegro e cheio da graça de Deus. Caso contrário, qualquer pessoa que olhe para o outro nu poderá encontrar na nudez do outro um defeito, uma imperfeição, uma crítica ou uma reprovação. Mera perfeição física não basta para eliminar a possibilidade de sentir vergonha diante do outro. Não era esta a afirmação da beleza do casal. Eu imagino hoje que nós temos hoje como casais, não é? O privilégio de dormirmos juntos. Muitos casais têm todo o privilégio de uma vida sexual ativa, de estarem nus em sua casa, em seu relacionamento, e poderem dizer que não tem vergonha. Mas eu entendo que não é esta a ideia de perfeição que o texto trata, e que esta não é a pauta do assunto de não terem vergonha no seu casamento. A segunda verdade que eu posso colocar é a seguinte, que o verso 24, irmãos, mostra a única razão e o motivo pelo qual eles não têm uma causa para se envergonhar. Veja o verso 24. Por esta razão, o homem deixa pai e mãe, se une à sua mulher, e eles se tornam o quê? Uma só carne. O motivo pelo qual eu acredito que eles não têm do que se envergonhar, irmãos, é que eles têm uma aliança fiel um com o outro. Eles decidiram deixar pai e mãe, eles decidiram deixar a sua família e decidiram confiar um no outro para uma relação, diz a Bíblia, até que a morte o quê? Os separe. O que eu estou dizendo é que esse casamento aqui denota que se essa esposa fizer a mastectomia, tirar ali o seio, se o marido emagrecer, tiver câncer e ficar careca, se ele que tinha 80 quilos no tratamento ficar com 40, essa mulher não manda embora o seu marido, ela não o despreza, porque ela não sustenta a sua relação e aparência. Ela não precisará julgar que a relação tem valor e sentido, enquanto então as belezas, as virtudes ou os valores egoístas que eu procuro no outro estão lá. Não é isto que diz o texto. O texto diz que esse é um casamento de grande valor e de grande virtude. Eles olham um para o outro, não têm vergonha, porque eles têm uma aliança de amor. O que Adão está dizendo para Eva é, eu vejo que você pode falhar comigo, e você pode. Eu vejo que nós podemos ter problemas e podemos, mas se nós formos fiéis, a aliança que nós temos, obviamente, nós nunca teremos do que nos envergonhar. O que trará vergonha para o casamento, irmãos? A fidelidade, a aliança ou a infidelidade? A infidelidade.
Porque a fidelidade à aliança não me permite olhar para outras mulheres. Porque a fidelidade à aliança me faz amar a minha esposa como Cristo amou o quê? A sua igreja. Porque a minha fidelidade ao meu marido me faz honrar e amar o meu marido como uma igreja se submete a Cristo. O que eu estou dizendo é que honrar uma aliança, preservar uma aliança, traz pureza ao matrimônio. E quando eles estão nus, eles não têm do que se envergonhar. Eles não têm um gesto de infidelidade para trazer de vergonha ao seu casamento. Eu tenho certeza que essas duas considerações possíveis me levam claramente, irmãos, a esta razão de que corpos perfeitos não são a sustentação para a ideia de que eles não têm vergonha e não se sentem envergonhados por estarem nus. Mas eu queria olhar agora a segunda razão e aí afirmá-la como verdade maior pela qual eles não se sentem envergonhados. Pode colocar o próximo slide. A segunda razão é por causa do amor à aliança. Pode avançar, querido. É por causa do amor à aliança. O ponto 2, por favor. Estamos no ponto 2, já está no 3. A segunda razão é por causa do amor à aliança. Considerando-se a possibilidade para que eles estejam nus, mas não envergonhados, essa segunda possibilidade reside na plenitude do amor da aliança. E eu coloquei duas razões no ponto 2 aí. A primeira razão é irreal. Não pode ser contabilizada nem aceita. Eu sou perfeito, não tenho defeitos, e é por isso então que eu não me envergonho. Não se sustenta. A segunda razão, a razão pela qual poderia não ser afetado pela vergonha, é que embora eu seja imperfeito, não temo a reprovação do meu cônjuge, pois tenho com ele uma aliança fiel. Qual é a razão verdadeira e bíblica? A segunda. Sabe por quê? O Evangelho afirma isso como nunca nos princípios do Evangelho. Vamos dar uma olhada em 1 Pedro 4,8. Coloca na tela para mim. Primeira epístola de Pedro, capítulo 4, versículo 8. Veja como, na verdade, o Evangelho está sustentado naquilo que Deus realiza enquanto aliança com o homem e o homem com Deus. Está no slide, querido. 1 Pedro 4, 8 está no slide. Você pode manter o slide. Eu creio que eu fiz o slide. Você pode voltar no slide, por gentileza? Veja lá. 1 Pedro, não está não? Desculpa então. 1 Pedro 4, 8, veja lá. Mas, sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor, diz a Bíblia, cobrirá a multidão de pecados. Quando nós olhamos para o outro que comete pecados e comete falhas, o que é que pode corrigir uma relação? O amor, não é? Eu te perdoo porque amo. Eu te corrijo porque amo. Eu vou dar uma chance a você, por quê? Porque eu amo. Porque se eu for egoísta, eu vou divorciar. Se eu for egoísta, eu vou buscar e vou usar somente até quando me servir. Eu vou ter aquele mesmo sentimento que teria qualquer pecador no mundo. Agora veja o que diz o Evangelho a respeito da aliança. Quando tudo falha, quando tudo falta, 1 Pedro 4,8, eu tenho ardente amor um para com o outro, a ponto de que o amor é capaz de cobrir uma multidão de pecados. O que é que entendemos e cremos aqui? Entendemos e cremos com certeza que o relacionamento pactual estabelecido pelo casamento foi planejado desde o princípio como fundamento principal para se estar livre e absolutamente livre de toda e qualquer vergonha. Enquanto um casal se mantiver fiel à sua aliança, irmãos, ele não terá do que se envergonhar. Você está dizendo assim, pastor, mas Deus não está aqui para fazer uma aliança agora comigo, eu não tenho como agora chamar minha esposa aqui e fazer uma aliança com Deus para arrumar tudo. Eu digo, você já fez. E se você não fez e é casado, deveria ter feito. Porque na verdade, o que é o casamento? O casamento é uma aliança e um compromisso. Quando eu subo com pessoas no altar, irmãos, eu tenho absoluta e total responsabilidade com o que eu estou fazendo. Porque aquela cerimônia de casamento vai espelhar, sim, aqui na terra, a vida de Cristo com a igreja e da igreja com Cristo. Então, quando eu chamo um casal aqui na frente, eu pergunto, fulano, José, você aceita Célia como sua legítima esposa? E ele diz o quê? Sim. Aí eu pergunto, José, você aceita para amar, para os dias bons, para os dias maus, não é isso? Na riqueza ou na pobreza, na saúde ou na doença, na prosperidade ou na adversidade, para cuidar de você, para te amar, para te honrar, para te respeitar, até que a morte nos separe. Quando um homem e uma mulher estão pactuados e aliançados, o que eu estou dizendo? Que enquanto os votos estão de pé, eles não têm do que se envergonhar. A aliança deles se sustenta, o que eles se comprometeram com Deus está de pé. Mas no momento em que eles quebram esta aliança com Deus, a aliança que fizeram com Deus, e quebram esta aliança que fizeram um com o outro,
eles terão tudo do que se envergonhar. Porque, obviamente, será denotado dentro da relação o pecado, o erro, né? Tudo aquilo que eles estão cometendo e que fazem a sua relação e o seu casamento, a sua vida matrimonial fracassar. Quando penso na igreja, me lembro que a igreja, ela está livre da vergonha, não porque seja perfeita. Existe igreja perfeita, irmãos? Existem cristãos perfeitos? Existem membros perfeitos nas igrejas? Não. A igreja está livre da vergonha, não porque a igreja seja perfeita, ou o corpo de Cristo, que a igreja seja perfeito, não. Mas porque aquele que amou a sua noiva, aquele que amou a sua igreja, a perdoou, a cobriu com o seu sangue, e diz com ela: eu tenho uma aliança e eu vou resgatá-la para mim. Perceba? É a fidelidade daquele que é fiel à aliança que faz o casamento dar certo. Porque é o infiel que vai quebrar, com certeza, a aliança. Terceiro lugar, pode colocar na tela, o perigo de quebrar a aliança. Qual é o perigo e qual é o grande problema de quebrar uma aliança, e a aliança que nós fizemos com o Senhor e com o próximo? Nós precisamos terminar de ver aqui o capítulo 2 e entender o que aconteceu. Volte ao texto, por favor, Gênesis 2:17. Abra a sua Bíblia. O texto vai dizer em 2:17 assim: da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente o quê? Morrerás. O que esta frase significa? O conhecimento do bem e do mal se refere aqui a uma condição de independência de Deus. O homem se tornou a revelia de Deus. Ele não quer seguir o preceito de Deus. Ele quebrou com Deus uma aliança de fidelidade. Todas as vezes que qualquer homem ou ser humano quebrar esta relação e romper esse laço de fidelidade, ele vai ter que se envergonhar. E a sua aliança, não só com sua mulher, mas também com Deus, estará comprometida. Em Gênesis 3, 5 e 6, confira por favor, Gênesis 3, 5 e 6, veja como um casal que tem corpos perfeitos, que tem uma vida perfeita, que tem uma aliança perfeita, que estão honrando essa aliança e não tendo que se envergonhar, passam agora a ter vergonha um do outro. O que aconteceu? Gênesis 3, 5 e 6. Disse o tentador: porque Deus sabe que no dia em que dele comeres, diz a Bíblia, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para comer, e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, o que é que ela fez? Tomou-lhe do fruto, comeu, deu também ao seu marido, e o quê? E ele comeu também. O resultado aqui, irmãos, foi que eles sucumbiram à tentação. A serpente aqui é, na verdade, uma velha nova notícia de que o mal pode adentrar o casamento, destruir as famílias e acabar com aquilo que a gente não tinha como motivo de se envergonhar. Uma consciência aterrorizante vai assumir a mente do casal. Haverá ali uma mistura de medo, culpa, vergonha, haverá uma posição de autodefesa e sempre um dedo para a crítica. Qual foi a resposta de Adão? De quem é a culpa? A mulher que tu me deste. Numa linha normal, qual seria a decisão? Eu quero o divórcio. Porque essa mulher é fraca e deu ouvidos a essa serpente. Foi ela que me corrompeu. Ou quem sabe seria o divórcio da parte da mulher. Esse é o marido frouxo. Ele era o cabeça da casa. Ele que tinha que ter tirado a maçã da minha mão. Eu quero o divórcio. Você começa a perceber que naquele primeiro momento, naquele primeiro modelo de casamento, nós temos todos os símbolos, irmãos, de uma relação decadente. Quando? Quando eles decidem fracassar com a aliança. E quando foi? Gênesis 3, 4. Preste atenção, esse ponto é crucial. Eu creio que não está na tela, se quiser colocar, vai. Gênesis 3, 4. Então a serpente disse à mulher, certamente o quê? Eu quero fazer uma pergunta para os irmãos. Isso está na Bíblia? Isso está na Bíblia? Está. Mas isso é verdade? Parece que é uma pegadinha, mas não é. Está na Bíblia. A palavra é a verdade, mas esta mentira está na Bíblia para você se lembrar do preço que você paga quando você dá ouvidos ao que não é verdade. É por isso que essa mentira está aí. Ela está na Bíblia, a Bíblia é verdade, mas esse trecho é mentira. Esta é uma falsa nota. Alguém está ensinando um princípio que não é correto. Alguém está dando um som errado, passando uma falsa notícia. Ali era uma serpente, e você diz assim, deveria ser evidente na boca dessa serpente que essa é uma palavra do mal.
Mas às vezes, irmãos, pode ser um político travestido de linguagem religiosa. Muitas vezes pode ser uma mulher bonita com o cabelo que você acha lindo. Pode ser uma pessoa com o idioma que você fala. Pode ser um empresário propondo um negócio que você gosta. O que eu estou dizendo é que o problema está nas convicções que você tem na crença. Quantas vezes eu vejo que Deus tem falado conosco coisas tão claras e tão simples, e nós não temos do que nos envergonhar, porque cumprimos e abraçamos preceitos que são claros e simples, porque nós os ouvimos do próprio Deus. Amém, irmãos? O que foi ouvido do próprio Deus por Moisés? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, não é? Somente ao Senhor teu Deus servirás, não é? Não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, não adulterarás, não cobiçarás, não é? Não furtarás. Há uma série de princípios e valores que nós fomos recebendo, estamos recebendo das mãos do próprio Deus. O problema é que chega alguém perfumado, bonito, de cabelo cortado, com estilo ou língua, idioma ou não, e ele diz, não, isto não é verdade, e você acredita. Ou ele diz assim, não, é a minha verdade. Você tem a sua e eu a minha. Então você fica com esta verdade, porque aquela não é verdade. E quando você acredita numa imundície dessa, o que acontece? Você cai. Hoje há centenas de casais divorciados por aí pelo mundo, e vivendo frustrações terríveis, porque um dia deram ouvidos à mentira. Trocaram a crença, trocaram o princípio, trocaram a verdade pelo quê? Pela mentira. Isto nós temos muito do que nos envergonhar, né? Quando penso nisso, quero deixar aos irmãos uma frase baseada em Gênesis 3:4. Eu pensei sobre ela hoje à tarde. Lembre-se, querido, que convicções erradas são a base frágil e a ilusória sustentação para suas decisões e atitudes equivocadas. Um casal cristão toma decisões firmes e sólidas, corretas e sábias, quando procura estar firmemente fundamentado na palavra de Deus. É isso que eu creio. Eu vou traduzir para vocês. Pense comigo, convicções erradas geram o quê? Atitudes erradas. Todo casal que abraçar convicções erradas, possuído dessas convicções, vai tomar atitudes erradas, vai gerenciar decisões erradas que vão destruir a sua família e a sua casa. Porque, veja, foram movidos por uma convicção errada. Convicção errada, geram decisões erradas, vão movimentar atitudes erradas. Foi isto que Eva e Adão, ali no caso, não conseguiram calcular. Foi isso que esse primeiro casal não conseguiram pensar e refletir. Quando Adão olhou para sua mulher, e quando sua mulher olhou para Adão, e eles tomaram daquele fruto, que eles fizeram? Trocaram a convicção verdadeira de Deus, trocaram o ensino simples e poderoso da palavra do Senhor, por uma mentira, né? Por um falso testemunho. Hoje há centenas de pessoas que não conseguem julgar a informação que recebem, se é verdade ou não. Nesse tempo de política foi o que eu mais vi. O que tem de cristão hoje, irmãos, transmitindo e repassando falsa notícia ou fake news é absurdo. Porque nós não gastamos tempo para testemunhar e testar o quê? Se a informação é verdade, se o fato é real. Nós não devemos, irmãos, acelerar processos, queimar etapas, demore o tempo que tiver, faça a pesquisa que tiver que fazer, mas só transfira para alguém algum conhecimento quando você tiver certeza de que aquilo deve ser repassado ou transmitido. Porque o perigo de você cantar o conto da serpente é muito grande, e trocar uma verdade e abraçar uma mentira como se fosse verdade. Isso não se faz, irmãos. Fica para nós o ensino do terceiro ponto e uma lembrança aos casais que querem manter o seu casamento. Convicções erradas são a base frágil e a ilusória sustentação para suas decisões e atitudes equivocadas. Um casal cristão toma decisões firmes e sólidas, corretas e sábias, quando procura estar firmemente fundamentado na palavra. Vale o que Deus disse, não o que alguém disse que Deus disse. Isso não tem valor para nós. Quando alguém pensa no risco de quebrar a aliança, eu quero dizer o risco maior, eu coloquei aí, é encobrir a vergonha. A pior coisa que alguém pode fazer, irmãos, é encobrir a vergonha. Porque quando você tapa a vergonha, você mudou a vergonha? Quando você cobre a vergonha, você melhorou a vergonha? Quando você coloca qualquer coisa por cima da sua vergonha, você movimenta alguma coisa melhor que a vergonha? Não, você simplesmente se oculta com ela e se esconde dentro dela. As pessoas até não veem, mas você sabe que a sua vergonha está lá, ela não mudou de lugar.
A melhor coisa para mexer com um casal e com uma família é descobrir a vergonha, é desnudar a verdade, é permitir que os olhos de Deus penetrem o casamento e que os casais se vejam um no outro para corrigirem as falhas, os defeitos e os princípios dessa relação. Quando o homem pecou, a mulher pecou, irmãos, eles tiveram consciência do corpo que tinham. Eles tiveram consciência do pecado que haviam cometido. Agora veja, depois da queda, sim, é um corpo decadente. Eu imagino que perderam tantas coisas, né? Aquela barriga tanquinho virou um abdômen todo caído. Eu sei lá o que aconteceu, mas eu tenho certeza que depois da queda alguma coisa ruim aconteceu. Eles não gostaram do que viram. E este foi um recado de Deus para lembrar a cada um deles, e a todos nós hoje, que nossos pecados, que nossas atitudes, que nossas escolhas têm consequências. Por que então desenvolvemos a ideia de que esta vergonha está sobre eles? Porque o fundamento do amor fiel, a aliança veio abaixo. Porque a aliança com o Senhor veio abaixo. Jogaram fora o primeiro amor, jogaram fora o valor do casamento, jogaram fora a perfeita e pura relação que eles tinham com o Senhor e com o seu Deus. O fundamento do amor fiel, a aliança, irmãos, entre o homem e a mulher, é a aliança inquebrável entre Deus e cada um de nós e entre aquele casal. Ao comerem da árvore da ciência do bem e do mal, essa aliança foi quebrada. E o fundamento da fidelidade, Deus homem e mulher, ruiu ali, na frente dos seus olhos. Para terminar, irmãos, eu quero ir ao último ponto desta mensagem e passar a vocês a última informação importante. Qual é o perigo de tentar enfrentar o problema longe de Deus, né? Qual é o perigo de enfrentar o problema longe de Deus? Eu quero colocar dois motivos, né? O texto diz, Gênesis 3:7. Eles abriram os olhos de ambos e perceberam que estavam nus. Cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Gênesis 3:7 é o exato contraponto de 2:25. Estavam nus, não tinham vergonha. Agora começaram a costurar roupas para si. Por que essa mudança de olhar aconteceu, não é? O texto diz exatamente porque eles permitiram que uma mentira fosse crida e que uma atitude contra Deus e a aliança de Deus fosse praticada no meio do casamento. O que é que Deus fez para mudar isso? Gênesis 3:21. Gênesis 3:21. Fez o Senhor Deus vestimentas de peles para Adão e a sua mulher, e os vestiu. Como devemos entender esses dois textos? Gênesis 3:7 e Gênesis 3:21. Como podemos entender esses dois textos? Lição número 1, está no slide, 4.1. Não adianta tentar se esconder de Deus. Meu irmão, minha irmã, não adianta tentar se esconder de Deus. Quando tentamos tapar a nossa vergonha, esconder os nossos pecados, ocultar as nossas misérias, o que fazemos é continuar escondidos e respaldados atrás deles. Eles não nos ajudam, eles não restauram a relação, eles não melhoram o casamento. Na verdade, só pioram, porque você vai aprender a conviver com eles. Não adianta tentar se esconder de Deus. A diligência de Adão e Eva para se vestirem foi o quê? Um esforço pecaminoso e inútil de ocultar aquilo que tinha realmente acontecido. Eles não deveriam ter feito isso. Não era mais a inocência deles. Na verdade, naquele momento, era sua rebeldia contra Deus, coberta por palhas e folhas que não podiam encobrir a sua vergonha. Segunda lição, somente Deus tem o poder de resolver o problema. Vamos ler esse ponto 2 juntos? Somente Deus tem o poder de resolver o problema. Tem gente que demora demais a aprender essa lição. E haja costura, haja dinheiro, haja manequim, haja folha. Eu acho que a Amazônia todo dia não dá para cobrir a vergonha dessa gente. Porque eles não conseguem resolver o problema. Eles têm que todo dia gastar folhas de árvore para tentarem cobrir a sua vergonha. Somente Deus, queridos, tem o poder de resolver o problema. Foi Deus que fez uma nova roupa para o casal. Qual é o sentido deste ensino para nós de um Deus que faz roupa nova de animais para colocar sobre este casal? Estaria o Senhor auxiliando este casal a ser cúmplice da presunção e do pecado deles? Não. Se antes da queda eles estavam nus, sem sentir vergonha, e se vestiram para amenizar a vergonha depois da queda, por que é que Deus então não tirou aquela roupa e disse para eles, voltem a andar nus, como vocês eram? É uma boa pergunta.
Se eles estavam nus, não tinham vergonha, por que depois da queda, colocando aquela roupa, Deus não pegou aquilo, arrancou e falou, não, voltem a andar nus, como vocês eram? Eu vou responder. Deus está transmitindo com a lição de fazer roupas suficientes para aquelas roupas falhas, da seguinte maneira, pode colocar a resposta aí. Deus está transmitindo tanto uma mensagem negativa, atenção, como uma mensagem positiva. Vamos pensar negativamente o que é que Deus estava dizendo. Ele está dizendo, vocês não são mais o que eram, nem são hoje o que deveriam ser. O abismo entre o que são e o que deveriam ser é imenso. Vestir-se é a reação apropriada a essa nova situação na qual vocês se colocaram e não podem mais escondê-la. É preciso confessá-la, é preciso aceitá-la, é preciso assumi-la. De agora em diante, vocês usarão roupas não para esconder que não são aquilo que deveriam ser, mas, preste atenção, as roupas são para confessar que não são o que deveriam ser. É exatamente isso. O Senhor mostrou àquele casal que todo o estado de perfeição e toda a beleza de santidade que eles tinham foi perdida. De que a aliança fiel de Deus com eles e a aliança fiel do homem com Deus e com sua esposa foi o quê? Quebrada. E que a quebra de uma aliança tem o quê, irmãos? Consequências. Esse foi o duro recado de Deus. Todas as vezes que todos nós olhamos a nossa roupa, que eu olho para o meu terno, que você olha para o seu paletó, para a sua calça, você vai se lembrar, mas um dia os homens viveram nus. É para nos lembrarmos que um dia nossos pecados feriram nossa relação com Deus, eles foram quebrados. E nós usamos nossas roupas para confessar que se voltarmos àquele pecado, que se voltarmos àquelas velhas práticas, que assumimos aquela mesma tendência de quebrar alianças, nós temos muito, muito do que nos envergonhar. Agora, positivamente, o que é que Deus nos ensinou nesse mesmo texto? O sentido mais positivo do ato de vestir que Deus tinha em mente ao vestir Adão e Eva com peles de animais, não foi o testemunho da glória que podemos confessar de que não somos o que devíamos ser. Não foi esse o maior, esse foi o negativo. O testemunho positivo foi um testemunho de que o próprio Deus, um dia, faria de nós aquilo que deveríamos ser. Que seria por iniciativa de Deus que o homem seria aquilo que Deus queria que ele fosse. O Senhor rejeitou de fato o que eles vestiram de si próprios, para o próprio Deus vesti-los com sua roupa, roupa de misericórdia, roupa de graça, roupa infinitamente superior à roupa que eles fizeram. Aquela roupa que Deus colocou sobre eles chama-se roupa da misericórdia do amor de Deus. Foi a misericórdia de Deus uma vestimenta superior. Foi a graça de Deus uma arma poderosa. Foi o perdão de Deus o mais eficaz antídoto para a cura daquele pecado. E onde Deus fez isso? Em Cristo. Quando o casal precisar lembrar-se quando o nosso pecado, nossa vergonha e nossa culpa foi tirada, você vai lembrar em Adão, né? E a sua esposa Eva, foi um animal sacrificado e roupas foram feitas. Em nós e em cada um de nós, foi Cristo no Calvário. Foi Cristo morrendo na cruz em nosso lugar, como o Cordeiro Imaculado, derramando o seu sangue e colocando em cada um de nós novas vestes, novas roupas espirituais. Isso está na Bíblia? Está. Coloca o próximo slide, por favor. Vamos ler Gálatas 3:27 todos juntos? Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Perceberam? Se foi batizado em Cristo, você está vestido de Cristo. Absolutamente você é uma nova criatura. Você tem, veja, um novo revestimento. Entende, Vânia? Há uma nova roupa sobre nós. Agora veja Filipenses 3:21. Vamos ler juntos? Que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Meus amados irmãos, que alegria saber que o nosso Deus veio para consertar as nossas famílias e o nosso casamento. Isso significa que nossas vestimentas são testemunhas tanto do nosso fracasso. Sim, são testemunhas do nosso fracasso, mas são testemunhas de nossa confissão, de que na glória futura, Cristo nos revestiu, irmãos, de uma nova veste, de uma nova roupa, de perdão e de graça. De modo maravilhoso, no mesmo contexto da ruptura da aliança entre Deus e o homem, e da ruína da aliança do casamento entre Adão e Eva, sua esposa, Deus,
por sua misericórdia, aponta para a redenção que o próprio casamento foi designado para manifestar. Cristo tem uma noiva que pecou. Cristo tem uma noiva que falhou. Cristo tem uma noiva cujo corpo só tem pessoas imperfeitas. Mas ele diz: tirem suas roupas, deixe-me colocar as minhas roupas em vocês, e eu com certeza farei uma aliança com vocês que eu posso cumprir, porque a minha fidelidade não tem fim. Em crer nisso, diga amém, irmãos. Este é o ensino de um casal que estava nu e não se envergonhava. Quando viu a vergonha, quis criar para si uma solução, mas recebeu de Deus uma nova solução: vestes que só Deus poderia providenciar. Eu oro por você, querido casal, oro por você, querida família, para que o sangue de Jesus Cristo possa revesti-lo do poder e do perdão dele. A conclusão está na tela, vamos acompanhar. O casamento existe para manifestar o amor de Cristo, um amor misericordioso e fiel à aliança e à fidelidade da sua noiva. Isto é simplesmente o casamento. E todos nós, pelo poder de Deus, pela graça de Deus, podemos experimentar isso e transmitir isso para toda a nossa família, para todos os nossos irmãos, e passar essa lição para os nossos filhos. Que cada casal nesta noite que nos ouviu, lembre-se que o seu casamento é muito sério, representa uma aliança espiritual muito profunda e séria, e que nós devemos, quando votamos no altar, um voto de fidelidade e de amor eterno, até que a morte nos separe, honrar isso, por fidelidade a Deus, a Cristo, e por fidelidade àquela que nós tomamos por esposa, ou ao homem que você chama de marido. Fique de pé, vamos orar em nome de Jesus, pela sua família, pela sua casa e pela palavra do Senhor.